Olá, bom dia. Hoje a nossa aula será sobre as figuras de linguagem. Vamos finalizar o primeiro livro. Gostaria muito que vocês ficassem atentos, porque como eu já havia destacado em sala de aula, esse assunto vocês vão precisar tanto para a língua portuguesa quanto para a literatura. Então é interessante que vocês prestem bastante atenção e entendam a importância que esse assunto tem para esse momento, além de ser um dos assuntos que mais cai na prova de linguagens e em vestibulares aí a nível de Brasil, ok? Então vamos lá. Fiquem atentos, tá ok? Para que vocês possam acompanhar direitinho e depois tirar as dúvidas. Antes de começar a falar especificamente das figuras, a gente precisa fazer uma diferença bem interessante, que é nesses dois conceitos de linguagem, linguagem denotativa e linguagem conotativa. O que vem a ser a linguagem denotativa? É aquela que apresenta as palavras com seu verdadeiro sentido, que a gente chama de sentido literal ou sentido dicionarizado. É comum em textos não literários, ou seja, em textos que priorizem a informação ou uma linguagem clara e objetiva. É diferente da linguagem conotativa, que é aquela que apresenta palavras no sentido figurado e é mais comum a gente encontrar nos textos literários. E é justamente essa linguagem conotativa que vocês precisam entender claramente, porque a partir de agora, ao estudar as figuras de linguagem, a gente vai mergulhar nessa linguagem figurada, nessa linguagem subjetiva, conotativa, tá bom? Então, vamos ver primeiramente o que são figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, né? São todos os recursos utilizados para transformar, para deixar a mensagem mais colorida, mais intensa, para expressar melhor nossas ideias. E nem sempre a gente consegue isso utilizando uma linguagem real, com as palavras no sentido literal. Por isso que as figuras de linguagem, elas dão mais vida aos textos, porque elas permitem justamente essa plurissignificação das palavras, tá? É dentro da estilística que você faz estudo das figuras de linguagem. As figuras de linguagem se dividem em 4 grupos principais, né? As figuras de palavras ou tropos, as figuras de pensamento, as figuras de construção ou sintaxe e as figuras sonoras. Hoje nós vamos estudar esses 2 primeiros grupos, as figuras de palavras ou tropos e as figuras de pensamento, ok? Então vamos lá para as figuras de palavra. São figuras, né, que consistem, né, na aplicação de vocábulos ou locuções ou termos maiores com um novo sentido, diferente daqueles que eles realmente possuem, né? Então, toda figura de palavra envolve justamente essa aplicação de uma significação nova às palavras, aos termos de um modo geral, tá? A primeira figura de palavra que a gente vai estudar é a comparação. O que é a comparação? Essa que a gente usa no dia a dia mesmo, que consiste na aproximação de sentidos, quando a gente atribui características de um ser a outro em virtude de uma determinada semelhança entre ambos, né? E o que caracteriza uma figura para que ela seja chamada de comparação? Justamente a presença de partículas ou elementos comparativos, tá? Que representam na língua portuguesa, que é, na verdade, são as conjunções, né? Então, palavras como, assim como, que nem, tá? Nesse exemplo aqui, ó, acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor, se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Independente do tom cômico aqui, entre as duas falas, nas duas situações, o amor foi comparado, num primeiro momento, a uma flor, no segundo momento, ao motor de um carro. E essa comparação foi estabelecida pelo conectivo como, que é uma partícula comparativa, tá? Em seguida, a gente tem a metáfora. O que é a metáfora? É o emprego de uma palavra com o significado de outra em vista de uma relação de semelhança entre ambas. A metáfora é considerada por muitos estudiosos como a mãe de todas as figuras, porque ela representa basicamente esse sentido figurado, né? Dizem que a metáfora está por trás de todas as outras figuras. Ela é definida também como uma comparação subentendida, ou seja, aquela que não apresenta o elemento comparativo. Então, em vez de dizer que o amor é como uma flor, a gente já diz que o amor é uma flor. Já tem toda essa carga, né, de sentido figurado. Então, nesse exemplo, fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão.
Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, na fala do segundo quadrinho, a gente percebe essa carga emocional mesmo. O amor sendo comparado a uma caravana de rosas. E olha, eu fui direto, não usei aqui o elemento comparativo. Então, a metáfora é justamente isso. E a metáfora está presente em vários tipos de textos. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, de uma propaganda cuja função é alertar sobre a questão da preservação, né, da questão do desmatamento. Então, eu tenho aí, na primeira imagem, tenho duas árvores que foram dispostas de uma forma que lembrassem o posicionamento dos nossos pulmões. Então, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, essa associação da linguagem verbal com a não verbal, toda essa preocupação em elaborar essa mensagem de uma forma bem criativa, né, usando as palavras com essa riqueza de significação, né? Na imagem de baixo, estão tirando o verde da nossa terra. O verde é associado às nossas florestas. Então, a bandeira sem uma parte do verde aí chamando a atenção, isso é sentido metafórico, toda essa significação que tem por trás desses conceitos aí, ok? A gente tem aqui a terceira figura desse grupo, que é a metonímia. A metonímia consiste em empregar um termo em lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido, ou seja, substitua um termo pelo outro, mas tem que haver entre eles uma relação de sentido, não pode ser uma substituição aleatória. Então, eu tenho aqui nesse exemplo, adoro ler Nelson Rodrigues. Pelo jeito, você também gosta de metonímia, não é? É o quê? Metonímia, Luiz. Sabe quando você toma a parte pelo todo ou o autor pela obra? Então, é o quê? Eu só quis dizer que gosto de ler as duas palavras, Nelson Rodrigues. Só isso. O rapaz não entendeu o que na verdade significa metonímia. Metonímia ela apresenta vários casos. O primeiro deles, né, é o autor pela obra, que é o que é representado na tirinha. Então, quando ele diz que gosta de ler Nelson Rodrigues, ele gosta de ler as obras, né? O que esse autor escreve, não o autor em si. Quando eu digo que gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler a obra literária de Machado de Assis, né? Quando eu tenho aí o singular pelo plural, outro caso de metonímia, eu uso um termo do singular para fazer referência a um termo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. Não foi uma única mulher que foi chamada, né? A palavra mulher no singular representa todas as mulheres, né, que foram à rua para lutar pelos seus direitos. Continente pelo conteúdo, outro caso de metonímia muito utilizado. Né? Então, quando eu digo bebeu o cálice todo, na verdade, eu bebi o líquido que estava dentro do cálice. É o mesmo caso de dizer comi 2 pratos de comida. Eu não comi o prato ou os pratos, eu comi a comida que estava dentro do prato, né, dos pratos. Então, a gente começar a observar, é muito utilizado esse caso de metonímia no nosso dia a dia. Outro caso, a parte pelo todo. Né? Em vez de falar logo o todo, eu faço referência a uma parte para me referir a esse todo de uma forma mais generalizada. Então, quando eu digo várias pernas passavam apressadamente, várias pessoas, né? Pernas são partes de pessoas. Quando eu digo que os moradores de rua precisam de um teto para morar, eles não precisam só do teto, eles precisam da casa inteira. Então, teto é a parte de um todo maior, mais representativo, que é a casa. A marca pelo produto, sem sombra de dúvidas, um dos casos de metonímia que a gente mais usa no dia a dia. Quando eu digo minha filha adora Danone, minha filha adora o iogurte que é da marca Danone. Danone é apenas a marca industrializada, né? A marca desse produto. O produto é o iogurte. E como a gente utiliza isso? Eu trouxe agora alguns exemplos para vocês perceberem quando a marca vira nome, né? Então eu tenho aí Bombril. Nossa, como esse nome é utilizado para fazer referência à esponja de aço. Pode até ser da marca Solan ou de outras marcas, mas as pessoas geralmente, quando falam Bombril. Né? Bombril é uma marca, o nome do produto é esponja de aço. Olha outro exemplo aí clássico, que é a palavra cotonete. A gente usa cotonete o tempo todo, mas cotonete não é o nome do produto. Cotonete é a marca criada pela Johnson Johnson para dar nome aí, a marca, né, a esse produto que é a haste de algodão flexível. Mas quem é que vai à farmácia ou ao supermercado e compra a haste de algodão flexível? A gente não usa, a gente usa
o nome Cotonete, foi o nome que a gente se acostumou. Então, a influência que a marca tem na vida das pessoas, né. Outro exemplo bem clássico é o Band-Aid. Band-Aid é apenas a marca de um curativo adesivo, mas ninguém pede um curativo adesivo na farmácia, a gente já pede logo Band-Aid, que é o nome mais conhecido e todo mundo já sabe o que que é. Mesma coisa com leite moça, ó, leite moça é apenas uma marca da Nestlé para fazer referência ao produto que é o leite condensado. E muita gente fala: "Ah, vai ali comprar leite moça", mesmo que traga de outra marca, Piracajuba, sei lá, mas esse é o nome mais conhecido. E por fim, a gente tem como exemplo aqui o miojo, né. É comum ouvirmos alguém pedir o miojo da marca tal, sendo que miojo é a marca de macarrão instantâneo da Nissin, né. Então a gente chama para todo macarrão instantâneo, a gente chama miojo, independente de ser da Nissin ou não, acabou virando o nome, mas o nome do produto é macarrão instantâneo, miojo é a marca. Então aí exemplos de casos da marca pelo produto. Tá, existem outros casos de metonímia, mas não tão relevantes quanto esses, tá, que eu destaquei os principais. A próxima figura de linguagem é a catacrese. A catacrese ela é conhecida como uma metáfora que se afirmou como natural, né? Ou também uma metáfora desgastada pelo uso. Ou também, né, quando você precisa identificar algo, um objeto, não sabe, você usa o conceito mais fácil que faz com que as pessoas identifiquem. Por exemplo, como chamar aquela parte da cadeira que não seja o pé da cadeira ou a perna da cadeira? Como chamar essa parte da xícara? Alguém chama a haste de sustentação da xícara ou asa da xícara, né? Quando a xícara cai, ela quebra a asa ou ela quebra a haste de sustentação? Então, a gente atribui, né, a essa parte, por exemplo, do abacaxi. Quem é que vai chamar de outra coisa que não seja a coroa, né? A cabeça da cebola, dente do alho, a boca da garrafa, perna da calça, cabeça do prego. Tudo isso são exemplos de catacrese. Bem fácil de identificar. Próxima figura, a sinestesia. A sinestesia, como eu falei, né, sobre a metáfora, que é a mãe de todas as figuras, é uma metáfora em que ocorre a fusão de planos sensoriais diferentes. Quais são os nossos planos sensoriais? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, em todo o texto em que eu consiga perceber que houve uma tentativa de fundir vários elementos diferentes em relação às sensações, eu tenho aí a presença da sinestesia. Em literatura, um movimento literário que utiliza muito a sinestesia é o simbolismo. Vocês vão estudar no segundo ano. Então, eu tenho aqui, a fazenda tinha o cheiro doce da minha infância. Cheiro nos remete ao olfato, enquanto doce nos remete ao paladar. Então, dois planos sensoriais diferentes aí no mesmo contexto. Isso é a sinestesia, ok? A gente tem a antonomásia ou perífrase, que é um tipo de metonímia, né, porque a gente substitui o nome, né, próprio por uma característica da pessoa. Então, quando essa substituição é relacionada a uma pessoa, a gente chama de antonomásia. Quando é referente a um lugar, a gente chama de perífrase, tá? O apelido é um tipo de antonomásia, né, que a gente usa para se referir a alguém. Então, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, eh Pelé é o rei do futebol. Podem ter existido outros jogadores fantásticos, mas só Pelé tem esse título. Então, toda vez que eu falo rei do futebol, Pelé, tá certo? Então, é um título que ele atribuiu. Isso é uma antonomásia. Quando eu digo, vou visitar, né, a cidade maravilhosa, a única cidade, né, que tem esse título, embora existam outras cidades maravilhosas, é o Rio de Janeiro. Nesse exemplo, e pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. São Paulo é que é conhecida como a terra da garoa, nenhuma outra cidade do mundo tem esse título. Então, quando eu uso um título atribuído a uma pessoa, é a antonomásia, quando eu uso um título atribuído a um lugar, é a perífrase, ok? E a gente finalizou as figuras de palavras, nós vamos para o segundo grupo, que são as figuras de pensamento. Esse grupo aqui também tem muitas figuras que vocês já estudaram no ensino fundamental. A primeira delas é a antítese. A antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos, né? Nós vimos na aula anterior, no estudo da semântica, as palavras antônimas. A gente viu que são palavras de sentidos opostos, tem muito a ver com a antítese. A antítese é quando eu utilizo palavras de sentidos opostos para expressar uma ideia.
Então, nessa tirinha, mulheres adoram fazer compras, homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama de relação amor-ódio. Então, eu já tenho aí adoram, verbo adorar, que é o contrário do verbo detestar. Ódio, contrário de amor. Então, essa utilização de palavras ou expressões de sentidos opostos é o que a gente chama de antítese, tá? A gente tem na sequência o paradoxo, que também é conhecido como paradoxismo ou oxímoro, tá? Principalmente nos vestibulares cai muito essa palavra, oxímoro é a mesma coisa. É a aproximação de palavras, expressões ou ideias que se contradizem. É a fusão em um mesmo enunciado de elementos que se contradizem ou se excluem. Traduzindo de uma forma bem prática. O paradoxo é uma espécie de antítese, mas não é uma mera oposição de palavras. É uma oposição tão intensa que chega a ser absurdo. Então, por exemplo, aqui nessa tirinha, o país que mais brada contra a corrupção também é o que mais apoia corruptos. Olha como isso é extremamente contraditório. Como que um país onde as pessoas vão às ruas para lutar contra a corrupção também é o país em que essas mesmas pessoas mais apoiam os corruptos. Né? Então, é bem interessante a gente prestar atenção. O paradoxo chega a ser algo absurdo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nesses 4 versos aí que fazem parte de um soneto, né, de um grande escritor português chamado Luís Vaz de Camões, que vocês vão estudar no classicismo, ele faz uma definição bem interessante do amor, de uma forma bem contraditória. Primeiro, ele diz que amor é fogo que arde, mas ninguém vê. É uma ferida que dói, mas não se sente. Como que uma ferida dói e não se sente? Como que um contentamento pode ser descontente? Como é que uma dor desatina sem doer? Então, essa definição de uma forma intensa do amor, característica da linguagem literária. O paradoxo veio para ajudar nessa expressão. O eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem bem interessante. Ela é utilizada toda vez que a gente quer suavizar, atenuar uma ideia grosseira ou desagradável. Né? Então, por exemplo, aí a moça, fofoqueira não, querida, eu não sou fofoqueira, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha que interessante, uma forma de você chamar alguém de fofoqueiro, né? Olha o outro exemplo, nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica, ou seja, uma forma, né, de dizer que o desenho está horrível, sem ser tão desagradável, né? Então, por exemplo, o meu aluno tira 0 na minha prova, e eu não vou chegar para esse meu aluno e dizer, você é burro, você está, né, você não estuda, você não consegue aprender. Eu não posso, isso é uma afirmação desagradável. De que outra forma eu poderia dizer isso, né? Você precisa estudar mais, você é capaz, você não estudou o suficiente. Então, toda essa tentativa de suavizar, de atenuar uma afirmação que pode soar desagradável, principalmente em momentos de raiva, de insatisfação, a gente utiliza o eufemismo, ok? A ironia ou antífrase é o emprego de expressão que diz o contrário de algo que realmente a gente quer afirmar. Então, a gente é irônico toda vez que a gente diz uma coisa, mas queria dizer outra. A ironia está presente em vários tipos de texto, está presente em publicidades, em cartoons, né? Olha essa tirinha. Mais uma vez, Júnior, se eu digo fui bonita, é passado. Se eu digo sou bonita, o que é, Júnior? Aí o outro, é mentira. Né? Isso aqui, lógico, tem esse tom humorístico. Mas olha esse outro exemplo aqui. A pessoa te acorda e depois pergunta: estava dormindo? Não, eu estava treinando para morrer. Nesses memes que a gente encontra o tempo todo nas redes sociais, a presença da ironia para fazer ou uma crítica, né, para fazer um comentário, não é isso? Olha outro exemplo. Em Portugal, as pessoas vivem com medo do presente, mas principalmente do futuro. Deus, agradeço-te por ainda ter saúde, por ainda ter emprego, por ainda termos a nossa casa. Agora, olha o pensamento da criança, por ainda ser criança sem culpa nesta merda. E olha da vozinha, por morrer antes que me possa obrigar a pagar a dívida pública. Então, a ironia, muitas vezes, ela tem essa conotação de humor, né, ou de crítica, e é bem interessante para ser analisada. Ela também está presente no nosso dia a dia, em muitas situações diárias a gente tem atitudes irônicas, sim, né? Um exemplo bem simples, uma amiga chega para você com o cabelo pintado de roxo
né, uma cor que você particularmente não gosta, e ela pergunta: "Ai, você gostou do meu cabelo?" Aí você diz: "Ai, ficou lindo". No fundo, você quer dizer que ficou ridículo. Tanto que algumas pessoas dizem que a ironia caminha lado a lado ali com a falsidade, né, mas é basicamente isso. A hipérbole é uma figura de linguagem que expressa uma ideia de exagero intencional para tornar a ideia mais expressiva. É muito comum também no dia a dia, eu sempre falo que nós sempre estamos morrendo de fome, de sono, né? A gente usa muitas vezes o verbo morrer nessa intenção de intensificar, de aumentar a expressividade da nossa ideia. Olha, que preguiça gigantesca, tanta coisa para fazer e eu aqui entregue ao ócio. Não posso me entregar. Sim, eu vencerei essa preguiça amanhã, né? Então, a hipérbole é a ideia do exagero. A prosopopeia ou personificação ou animização. O que é a prosopopeia, mais conhecida como personificação? É a atribuição de características de seres animados a seres inanimados ou imaginários, ou de características humanas a seres não humanos. O primeiro contato que vocês têm com a prosopopeia ou personificação, quando vocês estudam as fábulas, lá na educação infantil. O que é uma fábula? É uma história em que os personagens são animais, animais que pensam, que falam, que expressam os seus sentimentos, que praticam ações. Então, é um exemplo de prosopopeia ou personificação, tá ok? Assim como nesse exemplo aí. Não anda exagerando na musculação, cara. Dois povos aí debatendo, ok? É muito fácil de perceber a prosopopeia. Apóstrofe, né? Esse nome que parece muito com apóstrofo. Apóstrofo é aquele sinalzinho que a gente utiliza, por exemplo, na expressão caixa d'água, né? Dentre o D e água, a gente coloca o apóstrofe. Apóstrofo, aqui é diferente. A apóstrofe é uma figura de linguagem que consiste na invocação de pessoas ou coisas, presente ou ausente, com o sentido expressivo. Corresponde sintaticamente ao vocativo. O que é o vocativo? Na língua portuguesa, o vocativo representa a pessoa a quem eu me dirijo, a quem eu estou chamando. Então, quando eu digo, João, venha cá, João é o vocativo. E na literatura, como é linguagem literária, recebe o nome de apóstrofe. Então, eu tenho um trechinho aí de um poema de Castro Alves em que ele diz: Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, essa relação direta, esse chamamento, esse apelo a um determinado ser, que pode ser real ou imaginário, presente ou não, tá? É o que a gente chama de apóstrofe. Tudo bem? E para a gente finalizar o grupo das figuras de pensamento e também a aula de hoje, eu tenho aqui a gradação, que é a sequência de palavras para intensificar uma mesma ideia, tá? Essa sequência, essa gradação, ela pode ser tanto na forma crescente quanto decrescente. Então, eu tenho exemplos aí, ó, mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Todos são trechos literários, tá? Então, essa sequência 10, 100, 1000, bilhão. É uma sequência gradativa. Eu era pobre, eu era subalterno, eu era nada. Ninguém deve aproximar-se da jaula. O felino poderá enfurecer-se, quebrar as grades, despedaçar meio mundo. Então, eu tenho aí uma sequência de palavras para representar, para intensificar uma mesma ideia. Essa, na verdade, é a gradação. E a gente encerra aqui o estudo das figuras de linguagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Vão voltar para o material para dar uma olhada. Estudamos hoje as figuras de palavras e as figuras de pensamento, tá ok? Então, a gente agora vai dar continuidade com o livro, vocês estudando, reforçando tudo que eu falei. Na próxima aula, a gente finaliza com as figuras de construção ou sintaxe e as figuras de som ou figuras de harmonia, ok? Um beijo para vocês e até a próxima.